como eu analisei Resident Evil 1 Remake, naturalmente o próximo da lista é o incrível Resident Evil 2 Remake. E após jogá-lo novamente, ele acabou se tornando até melhor do que eu lembrava. Mas será mesmo que ele é uma obra-prima ou o melhor Resident Evil de todos? Vamos ver isso juntos, mas uma coisa eu posso garantir. Esse jogo mostrou para o mundo inteiro que o gênero de survival horror está mais forte do que nunca. E sem delongas... Após o lançamento do remake de 2002 do primeiro Resident Evil para GameCube, a Capcom considerou um remake semelhante para Resident Evil 2, mas Shinji Mikami não queria desviar o desenvolvimento de Resident Evil 4. Já imaginaram um Resident Evil 2 similar ao remake do primeiro? Seria algo interessante de se ver. Em agosto de 2015, o produtor Yoshiaki Hirabayashi anunciou em um vídeo que o remake havia sido aprovado e estava em desenvolvimento ativo. Nenhum detalhe adicional foi divulgado na época até a conferência de imprensa da Sony na E3 2018, quando a Capcom lançou o trailer de estreia e as imagens do jogo e removeu remake do título. Hirabayashi disse que a equipe estava se esforçando para capturar o espírito do jogo original e que incorporou o feedback recebido em Resident Evil 6, um jogo que ele também produziu. Para atender às expectativas modernas, a equipe alterou alguns designs de personagens para melhor combinar com o cenário mais fotorrealista. Por exemplo, Leon não usa mais ombreiras grandes que foram adicionadas para distinguir seu modelo original de baixo polígono. O vestido vermelho de Ada foi substituído inicialmente por um sobretudo com óculos escuros por motivos semelhantes. Embora se esforçassem para criar um jogo moderno e acessível, eles se concentraram no terror ao invés da ação, na esperança de preservar uma sensação claustrofóbica. O jogo utiliza o motor gráfico usado em Resident Evil 7, ou RE Engine, que permitiu a Capcom modernizar a jogabilidade. O produtor Tsuyoshi Kanda reconheceu a dificuldade de fazer os zumbis parecerem assustadores e principalmente ameaçadores, já que essas criaturas se tornaram onipresentes na mídia de entretenimento desde o lançamento do Resident Evil original em 1996. Ao remover os clássicos ângulos fixos, a equipe teve que usar diversas maneiras de esconder os inimigos, usando elementos como o layout da sala, iluminação e fumaça. O novo sistema de câmera afetou o design do som, pois não fazia mais sentido que o som viesse de uma fonte fixa. Os rostos de vários modelos de personagens são baseados em digitalizações de pessoas reais. Por exemplo, Leon Scott Kennedy é baseado no modelo Edward Badaluta, Claire Redfield é baseado na modelo Jordan McEwen, Annette Birkin foi baseada em Malgorzata Dittman, e Marvin Branagh é baseado no produtor musical Patrick Levar. O jogo vendeu 3 milhões de cópias na primeira semana de lançamento e 4 milhões no primeiro mês, com mais de 1 milhão somente no Windows. Ele tornou-se o segundo maior lançamento da Capcom na Steam, depois de Monster Hunter World de 2018. Resident Evil 2 estreou em segundo lugar nas paradas japonesas, com 252.848 vendas no varejo, perdendo somente para Kingdom Hearts 3. Em março, o jogo ainda estava entre os 20 jogos mais vendidos no Japão, com mais de 352 unidades vendidas. Resident Evil 2 também liderou as paradas do Reino Unido, tornando-se o maior lançamento da Capcom no Reino Unido desde Resident Evil 7 em vendas físicas, e foi o jogo mais vendido nesse país em janeiro de 2019, apesar de estar disponível por apenas 2 dias. Em dezembro de 2019, o jogo vendeu mais de 5,8 milhões de unidades, ultrapassando as vendas do Resident Evil 2 original. Ele vendeu mais de 10 milhões de unidades até julho de 2022 e 13,6 milhões de unidades
até dezembro de 2023, superando não só as vendas do Resident Evil original, como também se tornando o jogo individual mais vendido da franquia, superando Resident Evil 7. E se juntarmos as vendas do original com o remake, então ele supera até Resident Evil 5, que é o jogo mais vendido da franquia, contando todas as suas versões em todas as plataformas, que em toda a sua vida vendeu mais de 15.405.089 cópias. E Resident Evil 2 sozinho conseguiu se aproximar disso. Nem é preciso dizer que esse remake fez história na Capcom. Resident Evil 2 Remake tem uma introdução bem fantástica. Não tão boa quanto a de Resident Evil 1 Remake, mas ainda assim muito boa. E ela depende de quem estamos usando, é claro, Leon ou Claire, mas ela basicamente ocorre da mesma forma e o resultado final é só que o personagem que não está sendo usado aparece no lado de fora da loja de conveniência. Se formos pela introdução do Resident Evil 2 original, então Claire entrou na loja, mas nesse jogo é um pouco diferente e logo falarei sobre isso. Mas antes de tudo, nós começamos com um motorista de um caminhão comendo um hambúrguer bem gordo e aparentemente bem delicioso. Mas o importante dessa cena é que no rádio ouvimos uma das pessoas falando que viu uma mulher com sinais claros da infecção do T-vírus que nós já conhecemos. Uma das coisas que você pode perder nesse jogo é como a infecção começou, porque ela começou em Raccoon City devido ao suprimento de água ser contaminado pelo T-vírus que foi consumido por ratos, que se tornaram transportadores da infecção. E então uma cidade com 100 mil habitantes foi lentamente destruída, e o T-vírus transformou a grande maioria dos habitantes em armas biológicas. Vale lembrar que se você viu meu vídeo de Resident Evil 1, você sabe que os zumbis, entre aspas, em Resident Evil é só um termo popular porque as pessoas que estão infectadas, na verdade, não estão mortas. O T-vírus não reanima corpos, ele só muta os corpos para que eles fiquem mais fortes e permaneçam vivos após a infecção, apesar dos órgãos estarem quase desligados e o cérebro ficar com danos severos. E a única coisa que resta, após o domínio completo do vírus, é a agressão e fome obsessiva advinda da doença do canibalismo. Até mesmo Brad e zumbis com partes faltando não morreram e foram mantidos vivos pela infecção do T-vírus. Um vírus que é capaz de reanimar os mortos é o G-vírus, e é algo bem interessante, mas nós não temos zumbis G nesse jogo. Mas enfim, enquanto o homem na rádio descrevia que a mulher parecia toda podre, como se fosse um cadáver, e o caminhoneiro brincar falando que parece sua esposa, o apresentador da rádio diz para ele ir com calma na bebida. E o homem responde que se você congelar diante essas coisas, eles cravam seus dentes em você, e ele já viu alguém ser atacado. E essa fala é um foreshadowing, ou uma premonição do que vai acontecer com o caminhoneiro e também com o que Marvin fala para Leon posteriormente. O caminhoneiro acaba atropelando um zumbi de forma bem pesada. Enquanto ele ficava se perguntando o que fazer, o monstro se levanta como se nada tivesse acontecido e, sem hesitação, o morde. Agora, dependendo da sua escolha de personagem, você vai ter um início um pouco diferente. Leon vai vir de carro e vai parar para abastecer, enquanto no cenário de Claire ela vai ir com sua moto e vai falar ao telefone, mas ambos entram na loja de conveniência, quando então ouvem barulhos de vidro quebrando, enxergam sangue no chão e vem um carro de polícia parado com as luzes acesas. Lá dentro, nós temos uma pequena amostra da grande atmosfera do jogo, sombria, claustrofóbica e opressora. Nós passamos por um dos trabalhadores da loja que aponta para os fundos, e ao chegarmos no lugar, nós vemos o xerife do condado de Arklay, Daniel Cortini, tentando subjugar um homem que não está muito bem. E assim que Leon ou Claire falam com o policial, o zumbi sobrepuja Daniel e então o derruba e tira uma lasca de carne do pescoço do policial. Então somos forçados a fugir do lugar, porque nós descobrimos logo
que todos foram dominados pelo T-Vírus. Leon salva Claire e ambos juntam forças. E Leon pega o carro da polícia e leva ambos para Raccoon City. Os dois se introduzem e conversam sobre seus objetivos aqui. Leon é um policial recruta e Claire está atrás do seu irmão Chris Redfield. E só após alguns minutos de viagem que realmente podemos ver a degeneração de Raccoon City, onde uma voz diz que todos devem se refugiar na delegacia devido a uma pandemia generalizada. Eles tentam ir até lá, enquanto Claire se questiona se eles são os únicos vivos, e Leon diz que não. Tem pessoas vivas por ser uma grande cidade, mas é claro que não tem como ele saber disso. Mas devido aos bloqueios na rua, eles são forçados a ir a pé. Mas logo os zumbis aparecem para estragar o dia deles. E o pior de tudo, o caminhoneiro que foi mordido anteriormente está dirigindo enquanto está caindo sob a influência do T-Vírus. E assim que ele perde a consciência, ele capota o caminhão e após uma explosão gigante, ambos os personagens se separam, sendo o personagem que você escolheu aquele que vai chegar à delegacia primeiro, enquanto dezenas de zumbis querem um pedaço seu. Essa parte em Raccoon City é muito interessante, porque mostra um pouco da cidade, e também mostra como essa cidade, que antes era um grande playground da Umbrella, acabou virando de cabeça para baixo em uma questão de dias. O personagem que chegar da delegacia vai ver que um dos policiais, Elliot, está preso em um corredor. Nosso protagonista tem que passar por uma porta bem mal aberta, e vamos até ele ao passar por um corredor sombrio. Nós conseguimos ajudar Elliot, mas ele acaba perdendo uma parte de si no caminho, por assim dizer. Então, vendo esse horror, nós somos forçados a voltar e lutar contra alguns zumbis. Mas quando estamos prestes a sair, um dos monstros acaba pegando nossa perna. E então somos ajudados por Marvin, que não está nas melhores condições, porque ele foi mordido por Brad Vickers. A fala dele vai mudar de acordo com o personagem. Se Marvin falar com Claire, ele vai informá-la que Chris está de férias na Europa, e para Leon, ele diz que o importante é que o próprio está aqui, porque Leon diz que queria ter chegado mais cedo para ajudar, mas Marvin sabe que não faria muita diferença. Leon quer levar Marvin a um hospital, mas ele sabe que não há saída e dá uma ordem a Leon para que ele continue. Mas o mais importante é que ele dá uma dica valiosa para ambos os personagens. É que se um deles ver essas coisas, a hesitação não é uma opção e é atirar primeiro e perguntar depois. Essa introdução é fantástica porque dessa vez não utilizamos membros da elite de Raccoon City, e sim um policial recruta que honestamente teve uma reação melhor que os outros stars inicialmente, como Jill e Chris. Mas Leon e Claire não têm o treinamento absurdo de ambos, mas mesmo assim eles conseguem reunir forças para sobrepujar o medo e ir contra essas criaturas. E eles demonstram medo, mas sabem que essa não é a hora para temer. E eu acredito que essa versão da introdução que o remake nos apresentou deu mais ênfase nesse aspecto porque, é claro, os seus gráficos são fenomenais. As expressões faciais ajudam muito. E Leon e Claire demonstrar constantemente seu medo e apavoro com suas falas e as expressões ajuda bastante na imersão. Antes de tudo, eu tenho que recomendar a vocês que joguem no modo intenso para terem a verdadeira experiência Resident Evil. O modo padrão é fácil demais e você pode salvar automaticamente. E tem checkpoints e os inimigos são bem menos poderosos. No modo intenso você volta ao modo raiz. Você tem que usar Ink Ribbons e todos os monstros são bem fortes e resistentes. E tudo isso deixa o jogo bem mais desafiador e principalmente balanceado, como tudo deve ser. Para aqueles que não estão acostumados com câmeras fixas e o controle de tanque, Resident Evil 2 revolucionou nesse quesito, com uma movimentação bem fluida e uma câmera totalmente controlável, que pega o personagem por inteiro, e a mira também é livre, sendo representada por um retículo bem visível, não intrusivo e imersivo. E é claro que em Resident Evil 6 nós já havíamos visto uma gameplay desse tipo, no caso da câmera, mas em um survival horror de fato, Resident Evil 2 inovou.
Há também uma mecânica onde, se você esperar para atirar quando a retícula se fechar com a pistola, você consegue uma pequena vantagem crítica e você pode deixar o inimigo atordoado por um pequeno período de tempo quando atira na cabeça dele, sem contar que há chances de você explodir a cabeça do zumbi com um crítico. Mas, se você seguir o meu conselho e está jogando no intenso, eu altamente recomendo que você atire na perna dos zumbis para arrebentá-las, para que você assim possa sair correndo e você basicamente o neutraliza temporariamente e ele não se torna uma ameaça a mais. Porque atirar na cabeça dos zumbis às vezes não é muito lucro, porque eles podem tomar muito dano. Então fica a dica para economizar balas. E falando em balas, cada tiro que você dá com as armas tem peso, e você sente isso ao danificar os inimigos. Eu diria que uma das armas que você mais sente isso é com uma espingarda, porque vejam como ela dilacera Lickers quando está tunada no máximo. É algo lindo de se ver e mostra o verdadeiro poder de uma arma calibre 12. A Magnum Lightning Hawk é um canhão de mão e você vê como o recoil afeta Leon momentaneamente e o poder é fenomenal. O lança-granadas de Claire também é muito bom. E as pistolas, revólver e submetralhadora também mostram sua potência apesar de serem baixo calibre. O jogo fez um bom trabalho em demonstrar que as armas e o peso e poder delas fazem sim muita diferença, e elas não são armas que atiram feijão como alguns jogos. Tudo isso que eu disse garante um flow no combate até na exploração excelente, porque você consegue ver muitas coisas na tela. Entretanto, os zumbis nesse jogo são mísseis teleguiados, e se eles estão indo atrás de você com uma investida, provavelmente eles vão te pegar se você não tiver um plano B. Isso sem contar o fato de que aleatoriamente alguns zumbis vão estar escondidos em portas ou lugares inesperados, e no intenso você vai levar muito dano. Eu não vou dizer que um estilo de câmera é melhor que o outro, mas pelo que Resident Evil 2 está se propondo a fazer, com certeza ele sucedeu de forma maestral e conseguiu modernizar totalmente os controles da franquia para atrair um novo público e facilitar um pouco, e ainda permitiu com que os veteranos da série se sintam em casa, sem contar que o jogo também tem uma tecnologia de dificuldade adaptativa que se adapta à sua jogabilidade de acordo com o quão bom ou quão ruim está sendo o seu desempenho, e os inimigos refletem isso diretamente de forma dinâmica. Nem é preciso dizer que esse remake é um sucessor espiritual completo do primeiro remake, porque ele pega diretamente algumas ideias, como os itens defensivos. Nesse remake temos 3 itens defensivos. A faca de combate, que podemos usar como uma salvaguarda se algum inimigo te agarrar, e ela é o único item capaz de ser pego de volta, e também você pode usar como uma arma, porque elas têm durabilidade. Você pode inclusive desbloquear uma faca com durabilidade limitada ao atirar em todos os 15 Mr. Raccoons. A granada flecha atordoa os inimigos e é extremamente útil contra os chefes. E há a granada de mão, que não só é um item defensivo, como também é uma arma por si só, que detona muitos inimigos de baixo escalão e até danifica outros mais fortes, e usá-la como item defensivo é muito divertido, sem contar que o arsenal nesse jogo é muito bem equilibrado, assim como no original, e ambos os personagens têm armas que podem ser melhoradas. Leon tem sua pistola Matilda e Claire tem seu revólver. Leon ainda tem uma espingarda que pode ser melhorada, enquanto Claire tem um lança-granadas que tem uma melhoria. Leon tem o lança-chamas que tem uma melhoria, Claire tem o Spark Shot, uma arma experimental criada pela Umbrella para lidar com algumas armas biológicas errantes. Leon também tem a poderosa arma já mencionada Lightning Hawk, e também as suas melhorias, e Claire ainda tem a submetralhadora MQ-11 com melhorias e a pistola HP-3 com uma melhoria. Na segunda campanha de cada um, eles ganham uma arma extra. Leon se torna um total gangster e utiliza a M19 como se tivesse vindo diretamente de GTA San Andreas. E Claire usa a Quick Draw Army, um revólver muito veloz que utiliza projéteis .45.
A mecânica com as pólvoras apresentadas em Resident Evil 3 clássico volta com tudo nesse jogo, apesar de não ser tão complexa assim, mas ainda assim é bem útil, porque essas pólvoras e suas combinações vão te suprir muita munição nessa grande escassez. Podemos combinar uma pólvora normal ou uma pólvora grande e outra normal para criar munições de pistola, utilizar uma pólvora normal e outra de alta qualidade para criar balas de espingarda ou munição ácida para Claire. E no caso de Claire, ainda há a possibilidade de misturar duas pólvoras de alto nível para criar balas para submetralhadora. E a importância dessa mecânica é imensurável nesse jogo. E não esqueçam de sempre pegar as pólvoras que vocês verem. Já uma mecânica que eu achei até bem competente nesse jogo são os quebra-cabeças, ou puzzles. Alguns deles são mais complicados que outros, e eles variam de dificuldade, desde aqueles que já te dão as respostas, como as estátuas na delegacia, no cenário principal de ambos personagens, a aqueles que exigem um pouco mais de atenção, como os quebra-cabeças dos painéis eletrônicos. E por fim, temos os puzzles mais complexos, como os das velas de ignição em formas de peças de xadrez no esgoto, que você realmente precisa parar para entender e decifrar o que a nota te diz. E até o código do laboratório para a sala da planta 43. E para mim, o mais complicado de todos foi o da criação do líquido para iniciar a quest para destruir essa planta. Ele pode não parecer muito complexo, mas ele acaba te pegando de jeito com sua simplicidade. E assim que você finalmente entende o que é para fazer, você se sente muito bem. Com certeza é um aspecto bem legal do jogo, apesar de não haver tantos puzzles assim. Uma coisa para mim que não ficou tão urgente, que até o próprio Resident Evil 2 esqueceu um pouco, foi o gerenciamento de itens. No modo intenso, você pode pegar 6 slots extras, o que acaba reduzindo um pouco a tensão. E não me entenda mal, outros jogos têm esses slots extras, mas esse jogo é demais. E apesar da sobrevivência ser um aspecto forte em Remake, o gerenciamento dos itens certamente não é tão rígido. E na dificuldade padrão você pode ampliar para 12 espaços extras no inventário. Como eu disse, o Resident Evil 2 original já não era tão rígido como gerenciamento de itens, mas eu senti uma ausência desse lado no remake e entendo que eles queriam mantê-lo o mais fiel possível, mas realmente para mim esse aspecto pecou bastante. É claro que não quer dizer que você não vai ter problemas com gerenciamento, o ponto é que não há muito risco e recompensa nesse fator como tinha no primeiro remake. Há também uma seção na campanha de Leon que jogamos com Ada e na campanha de Claire jogamos com Sherry. A seção com Ada é bem curta, mas é bem divertida. Ela tem um apetrecho que pode hackear qualquer coisa eletrônica, desde a parte elétrica para ligar ventiladores de manutenção, a hackear portas e até hackear sistemas de alta segurança. Sem contar que somos perseguidos até por Mr. X. Já Sherry é o completo contrário, porque ela é puramente fugir do nefasto Brian Irons. E uma coisa temos que admirar, Sherry tem muito coração, porque ela já estava com muito medo, e mesmo assim ela conseguiu passar furtivamente por um homem adulto que estava ativamente procurando por ela, e ela tinha queimado a cara de Irons, então imagine a raiva desse cara. Parabéns para Sherry. Só para avisar a todos, a partir daqui vai haver spoilers gigantescos da história e da lore de Resident Evil, então fiquem avisados. Existem poucos chefes nesse jogo. Os principais são as 5 formas de William Birkin, sendo a última delas um chefe secreto, e a forma final de Mr. X. Em termos de Birkin, eu devo dizer que todas as suas formas são monstruosas. Na primeira forma já vemos a corrupção do G-Vírus em um estado avançado. William ainda tem certo controle sobre suas ações e até pede ajuda para Leon ou Claire quando lutamos contra ele, mas ele já está clamando por Sherry, por ela ser compatível geneticamente com ele. Os detalhes nas texturas dele são incríveis e ele ainda está se tornando a abominação de carne e músculos que conhecemos. E a característica mais marcante dele, o olho no ombro, se mostra ocasionalmente. Nessa forma, ele é uma esponja de balas.
e recomendo que vocês guardem bastante munição e até um pouco de vida para ir contra ele. A segunda forma é bem mais simples, você só tem que fazê-lo parar o suficiente para que o guindaste o acerte a todo vapor, mas é preciso bastante chumbo grosso e pode ser até um pouco difícil para alguns. O que é realmente importante aqui é vermos o quão longe a mutação de Birkin o levou. Ele agora está completamente inumano e irreconhecível, e sua antiga cabeça e corpo humano está sendo absorvido totalmente dentro da abominação conhecida como G. Suas garras ósseas são imensas e ele está mais agressivo do que nunca, tendo todos os músculos do seu corpo hipertrofiados a níveis sobre-humanos. Podemos ver que a consciência dele está bem longe e William Birkin não existe mais. E os olhos no ombro e nas costas estão evidentes a todo momento. E é neles que você tem que atirar para momentaneamente atordoar Birkin e então jogar o guindaste nele. A terceira forma de Birkin já não existe Birkin e ele é puramente G. Ele se torna uma abominação completamente irreconhecível, com 4 membros extremamente hipertrofiados. E ele é um gigante e uma força a ser reconhecida. A forma humana de Birkin foi assimilada completamente, e suas armas principais são sua força sobre-humana, que permitem a ele até jogar imensos objetos durante a luta, assim como dar pulos e investidas, e também o uso de suas garras imensas de forma animalesca, que se tivessem acertado Claire ou Leon de verdade, eles teriam sido cortados só pelo vento do corte, porque o cara está insano. Ele tem um olho na perna e os tradicionais olhos no ombro e nas costas, mas agora ele desenvolveu muitos olhos em sua cavidade torácica e se você danificá-lo o suficiente, ele acaba mostrando esse ponto fraco e você tem que atirar ali. Eu não vou mentir, essa batalha é bem complicada se você não tem itens de cura e munições para suas armas mais poderosas. A quarta forma de William é enfrentada somente por Claire. Ele evoluiu a um nível superior à sua terceira forma e se parece uma criatura Lovecraftiana, com garras ainda mais imensas e olhos gigantes no seu peito. Felizmente você pode usar uma minigun para detonar os olhos desse monstro, e realmente não tem muito o que falar dele, a não ser que G está mais perigoso do que nunca, e a batalha contra ele é bem divertida. A luta final contra G é completamente grotesca, ele cresceu a tamanhos abissais, e sua massa de carne estava engolindo até o vagão do trem que Leon e os outros estavam, e ele é morto finalmente quando é explodido pelo vagão e a explosão que estava vindo atrás. Por fim, a luta final contra Mr. X, ou Mr. X, que é bem ok, não tem nada de especial. Você só tem que atirar nele e parar suas investidas que te matam com um golpe. Mas tirando isso, o real problema é você ter munição para essa parte. Então guardem munição e um pouco de vida para o final. Eu pessoalmente não gosto muito desse design do Mr. X sem o limitador. Eu prefiro muito mais a versão do Resident Evil 2 original. Mas honestamente, é uma batalha de chefe bem feita, apesar do espaço limitado do elevador. E para acabar com esse safado de uma vez, é só esperar Ada aparecer e lançar o lança-foguetes. E aí, é game over. Como vocês perceberam, esse remake é lindo de se ver. Mas o que realmente é lindo nesse jogo é sua atmosfera. E vamos começar pela delegacia, ou melhor, a galeria de arte que foi transformada em uma delegacia, que felizmente agora tem banheiros. Essa seção do jogo dá uma aula de como criar tensão e uma ambientação sombria, opressora e claustrofóbica em certas partes. Cada corredor que passamos tem uma história para contar, desde os policiais destroçados, os arranhões dos Lickers, corredores cheios de água, repletos de escuridão, e todas as salas destruídas de forma diferente. E se você jogou o original, você deve saber muitas das coisas que acontecem aqui, mas ainda assim, uma pequena dúvida é semeada na sua cabeça e o medo do desconhecido toma conta, e você se pergunta o que mais pode estar passando por esses corredores medonhos. Realmente é de se saudar os esforços da Capcom em trazer a delegacia à vida
em uma nova era gráfica, desde o hall principal que tenta te mostrar um pouco de conforto com a breve trilha sonora que toca, as salas de save com sua ambientação atmosférica, as outras novas salas e andares que foram inclusos que são fantásticos. E o mais importante de tudo, o completo vazio que permeia por aqui. É algo que acaba te pegando de jeito quando as criaturas em si surgem. E falando em criaturas, os inimigos dessa vez estão grotescamente tenebrosos, no bom sentido. Eu havia elogiado os gráficos do primeiro remake no meu vídeo, mas claramente esse é um show à parte. Os zumbis tradicionais estão mais macabros do que nunca e mostram sinais de podridão, e sua pele pálida cheia de veias com partes danificadas e suas bocas se movendo dão a eles uma aparência quase demoníaca, e dá pra ver que eles seguiram diretamente o design dos zumbis do primeiro remake. Os inimigos tomam danos com cada tiro que você dá, independentemente da parte do corpo. Eles também são tanques e tancam balas como se não fosse nada, e são um canhão quando te mordem, aumentando muito o perigo e até a imersão. E eu digo que eles são um perigo não só no quesito visual, mas também na gameplay, porque eles até podem fingir estarem mortos, e um zumbi sozinho pode acabar com seu mundo rapidamente. E não seja como Marvin. Se ver um desses, não hesite em atirar na perna deles ou simplesmente fazer o que você achar melhor para evitar danos. O estacionamento da delegacia junto à prisão também é uma parte bem interessante. Há até o mortuário que você precisa pegar uma chave, entre outras salas. Mas o que realmente amplifica o contexto da atmosfera aqui são os cachorros, que assim como os zumbis estão mais detalhados do que nunca. O T-Vírus dominou essas pobres criaturas, e assim como nos zumbis, vemos seus corpos cheios de lacerações, olhos sem vida e uma vontade incessante de matar. Se você não os derrubar, eles podem te encher o saco com algumas investidas, porque eles são rápidos. Mas em geral, se você souber andar de um lado para o outro, é bem tranquilo lidar com os cães. Mas a verdadeira ameaça deles é sua estética tenebrosa e a capacidade de te acertar rapidamente. Algumas das partes mais tensas desse jogo são quando os Lickers aparecem, e eles são extremamente letais. Na lore, eles são cegos e na gameplay também, e você até pode explorar isso no jogo e passar despercebido, mas eu sempre acabo tendo que ou fugir do Licker ou tancar essas monstruosidades. Graficamente, ele está impecável. Os cérebros expostos e expandidos, a falta de pele e olhos, a estrutura muscular completamente hipertrofiada, sua estrutura óssea remodelada, garras grandes e as tão conhecidas línguas afiadas que podem até perfurar a carne. Tudo está presente a um nível gráfico jamais visto na franquia. Chega a ser um agrado aos olhos ver esses monstros, e a Capcom fez um excelente trabalho. E como não falar do lendário Mr. X ou Mr. X? Os momentos com ele são os que têm mais adrenalina e te fazem ter um suor frio. Esse Tyrant T103, também conhecido como Tyrant T00, é imparável e não há o que você possa fazer contra ele. Você até pode deixá-lo brevemente atordoado, mas não vale a pena, confia em mim. O cara não para de te perseguir, com exceção de algumas salas, como a sala de save, e ele é um tanque de guerra em danos. Ele não é brincadeira, e ouvir os passos dele por toda a delegacia é uma experiência por si só. E se você sair correndo quando ele estiver remotamente próximo, bom, esperem que ele vai aparecer para te infernizar. E se tiver outros inimigos juntos na área com ele, então você está basicamente ferrado, porque você vai receber uma saraivada de golpes. E visualmente ele está incrível. Seu olhar morto, mas extremamente focado, seu traje limitador de mutações, sua fedora e sua imponência gigantesca fazem com que ele seja quase uma força da natureza nesse jogo. Os esgotos. No original, para mim, essa área nunca foi um destaque e eu sempre achei bem fraca, mas eu gostei bastante dessa seção no remake. Eles acertaram muito bem na estética suja com alguma tecnologia, mas ainda algo bem rústico em termos de ambientação,
porque aqui é o lugar onde nenhum humano gostaria de ir se não necessitasse. O cheiro que sobrepuja os sentidos, as paredes molhadas, a sensação de estar muito longe da superfície e ninguém poder te ouvir em uma situação que já é sem esperança, e ainda ser perseguido por um Mr. X ainda, um completo pesadelo. Mas felizmente Ada tem seu apetrecho divino para hackear virtualmente tudo que é eletrônico. O fato de que precisamos descer nas águas sujas, cheias de dejetos de toda a cidade, quando ela ainda era sã, te dá um completo nojo, e a Capcom encapsulou isso perfeitamente, criando uma atmosfera imersiva muito grotesca. Mas ainda tem mais. A sessão do crocodilo, apesar de ser só uma fuga e depois você explodir a cabeça dele, é muito melhor que a sessão original. Apesar do crocodilo ser imenso no original, dessa vez eles realmente colocaram uma escala verdadeira à magnitude dessa besta, e correr dela te faz até se sentir um pouco apreensivo porque uma bocada desse monstro e não existe mais Leon Kennedy. E gostei muito do design do crocodilo, mas para mim o que realmente torna esse lugar tão bizarro e ter uma ambientação tão boa são os mutantes G. Esses monstros gestam de pessoas incompatíveis geneticamente a William e rapidamente se mutam em aberrações gigantescas, e o ambiente onde elas ficam parece mais uma colmeia de xenomorfos, pois há pedaços de carne e ossos impregnando o ambiente, materiais asquerosos que nunca deveriam estar ali. É algo bem bizarro e visualmente nem parece desse mundo, e mostra como essas criaturas são um tumor que se espalha rapidamente. Uma ambientação fantástica. O fato deles começarem pequenos e logo crescerem dentro de um curto espaço de tempo é assustador e te faz pensar o que aconteceria se houvesse uma infecção do G-Vírus nessa escala. Porque esses monstros são tanques na gameplay e são uma abominação de carne, veneno e toxicidade. Há como desviar deles ao atirar neles enquanto eles estão na água, mas para realmente tancar esses monstros e derrotá-los, é bom usar o lança-chamas de Leon ou o Spark Shot de Claire, e então você pode simplesmente deletar essas abominações da existência. A seção do laboratório Nest também foi melhorada na minha opinião. Aqui temos o mais profundo nível de Raccoon City, e isso que nem fomos aos níveis mais profundos ainda, porque há um abismo até mesmo nesse nível profundo. Eu curto bastante a ambientação mais sci-fi e há uma variedade aqui, apesar de tudo ser mais ligado aos tons de cinza e preto. As salas mal iluminadas e os zumbis te contam exatamente o que você precisa saber. Esse lugar acabou saindo fora do controle e as pessoas que fizeram coisas inumanas acabaram tendo um destino pior do que a morte, porque honestamente elas tiveram o que mereciam. Em especial, eu diria que o lugar mais bizarro dessa localização é o lugar da planta 43. Ela se espalhou e colocou suas raízes por toda a área em que ela ocupa, e se espalhou até em algumas áreas mais externas. E o produto mais bizarro dessa planta foram os monstros mais assustadores do jogo, os zumbis dominados pela planta 43. Mesmo jogando novamente para gravar essa análise, eu fiquei meio tenso com esses monstros. As plantas que brotaram neles causaram fortes mutações em seus corpos. Os corpos desses monstros são cobertos por uma espessa camada de vegetação verde que cobre a pele com protuberâncias. Eles ainda têm pequenas vinhas que se projetam do seu torso, balançando no ar. Grandes bulbos amarelos semelhantes a tumores brotam em partes aleatórias de seus corpos, que parecem cumprir um papel vital em sua funcionalidade. Seus olhos se dissolveram e sua cabeça sofreu uma mutação, dividindo-se verticalmente ao meio para revelar uma boca grande e aberta, cheia de presas para simplesmente te matar com um golpe caso eles te agarrem e você não tenha um item defensivo. O mais bizarro é que, comparado aos gemidos normais dos zumbis, esse monstro vai te fazer se sentir como se você estivesse vendo um filme do Grito ou Ju-On, porque eles soltam uma série de cliques guturais.
garota! E não caia na armadilha de achar que eles morreram ao deitar no chão, porque eles fingem estar mortos. Simplesmente queimem todos esses monstros. E como Marvin diz, nunca hesitem. Um ponto que é deveras subestimado desse jogo são os próprios personagens. E assim como eu fiz no meu vídeo de Resident Evil 4, eu gostaria de falar sobre os personagens dentro da história, para vermos como eles agiram e evoluíram durante esses eventos macabros. Eu gosto muito dessa nova interpretação de Leon. O cara é o maior novato do mundo, e esse era o seu primeiro trabalho após sua graduação, e por sorte dele, ele recebeu uma ligação o avisando para não ir trabalhar durante a semana de 20 de setembro de 98. Mas na noite do dia 29, ele foi para Raccoon City. E o mais engraçado é que de início, apesar dele ter a coragem o suficiente para derrubar alguns zumbis, ele claramente mostra sua inexperiência e hesitação na delegacia antes de Marvin resgatá-lo. E para mim, essa é a beleza desse personagem. Ele é um recruta e não o melhor atirador da STARS como Chris. Ele já estava um pouco despreparado para assumir suas tarefas normais e resolver algumas situações do cotidiano. Imagine ter que lidar com um surto gigantesco de um vírus que transforma pessoas em armas biológicas sedentas por carne humana. Pode não parecer porque nós o controlamos durante a gameplay, mas o conselho que Marvin deu para Leon foi talvez o mais valioso que ele ouviu nessa jornada, porque o mínimo de hesitação fez com que o próprio Marvin seja mordido por Brad. E o próprio Marvin tem um papel muito mais ativo nesse remake e é uma espécie de mentor a Leon e um guia para Claire, e ver o seu momento final antes da transformação é algo trágico. Eu vi muitos reclamando que Leon é um gado total e é constantemente salvo por Ada, mas não é totalmente verdade. Ada, nesse ponto, tinha muito mais malandragem das ruas em comparação a Leon. Ela já sabia como a banda toca. Na verdade, Ada já havia ganho notoriedade no mundo corporativo devido ao fato dela saber lidar com situações graves e as solicitações mais difíceis sem culpa. E ela já havia agido secretamente em antecedentes de muitos incidentes de risco biológico e recolheu informações que se tornaram úteis para várias organizações. Mas não se engane, Ada segue apenas o seu próprio propósito e muitas vezes traiu as organizações e clientes aos quais está afiliada para alcançar o seu propósito. Ela é uma raposa em pele humana. Ela é malandra e acabou enganando Leon com sua pura lábia. Já Kennedy, pelo contrário, era novo em toda essa situação, mas seu jeito diferente acabou chegando até o lado pessoal de Ada, pois ela deixou seus sentimentos começarem a fluir por Leon. E o beijo, é claro, foi também uma forma de manipulação, porque Leon acabou se tornando vital para os planos dela de pegar a amostra do G-Vírus. Mas ainda assim tinha um pouquinho de verdade nesse beijo. Foi somente quando Annette Birkin falou para Leon toda a verdade e falar sobre Ada que ele realmente se questionou tudo e viu a razão, ao contrário de simplesmente se deixar ser manipulado. Leon é o arquétipo do homem inocente à situação, mas competente e extremamente prestativo àqueles ao seu redor. E ele lentamente entendeu como o mundo gira, e no fim ele se torna um verdadeiro veterano e enfrenta monstros que são o pesadelo de muitos. Claire também, na minha opinião, foi muito bem explorada. Nós ficamos sabendo que os irmãos Redfield foram impactados desde cedo pela perda de seus pais, mas conseguiram se recuperar com Chris se tornando membro da unidade STARS. E Claire acabou frequentando uma universidade. Chris, nos eventos do jogo, partiu para a Europa para investigar a Umbrella por conta própria, recusando-se a contar para Claire sobre seu paradeiro. Depois de semanas sem notícias de seu irmão, Claire deixou a faculdade e foi para Raccoon City e chegou no mesmo dia que Leon para descobrir onde ele estava.
E Claire também não é zoeira. Ela é uma mulher de personalidade amável, mas é uma verdadeira guerreira. E sua personalidade real aparece quando Sherry entra na jogada. Ela é uma irmãzona para a garota que estava longe de seus pais. Nem mesmo quando Claire se encontrou com aberrações da natureza como Mr. X e o mais terrível de todos, William Birkin, ou G, ela tremeu na base e sempre defendeu Sherry. Assim como no original, quando Sherry é infectada, Claire faz de tudo no seu poder para encontrar a vacina e fez um papel tanto de irmã quanto de mãe para Sherry. Tirando o fato dela ser uma personagem poderosa, ela ainda assim está em toque com seu lado maternal e foi por causa dela que uma vida foi salva e persistiu adiante. Se tratando de Sherry, ela é extremamente inteligente para sua idade e ela seguiu à risca a direção dada por seus pais, que era permanecer em casa no evento de acontecer alguma coisa. E como era esperado pelos pais, Sherry permaneceu em casa quando o surto do T-vírus estava começando, mas ela ficou cada vez mais preocupada com a violência na cidade e com a falta de telefonemas. Sem outros caminhos, ela fugiu de casa para a delegacia, que estava sendo usada como centro de refugiados, e foi lá que ela conheceu Claire e foi posteriormente capturada por Irons. E sua fuga de Irons no orfanato é impressionante. Ela mostrou um verdadeiro coração e coragem para alguém tão pequeno como ela contra um agressor tão perigoso, e ela ficou muito boa nesse remake. A versão do remake do chefe Irons está mais nojenta do que nunca. Desde o original, Brian Irons tinha um histórico violento com mulheres e é suspeito de ter sido um serial killer. É fortemente suspeitado que foi ele quem matou sua secretária em junho de 98, após ela descobrir sobre suas tramóias ilegais. Entre agosto e setembro, 8 mulheres foram pegas na rua e assassinadas no esgoto da cidade. Embora nenhum corpo tenha sido encontrado pelas equipes de busca da polícia de Raccoon City, todas foram descritas em jornais locais como mulheres loiras com idades entre 18 e 23 anos. E uma dessas vítimas foi a filha do prefeito, Catherine Warren, cujo pai acabou fugindo da cidade sem ela. A taxidermia era um hobby de Brian Irons. Em algum momento, ele passou da taxidermia em animais para humanos, e é conhecido que ele tinha uma sala secreta para eliminar suas vítimas, usando sua experiência para remover órgãos e ossos para usar como troféus. E o corpo de Catherine quase passou pelo processo de taxidermia. E o mais bizarro de tudo é que a posse de clorofórmio indica que nem todas as vítimas dele morreram quando foram cortadas. Em 23 de setembro, Irons foi alertado sobre o vazamento do T-vírus no abastecimento de água da cidade. E com essa notícia, ele desabou mentalmente. Ele acreditava que estava infectado e, por causa disso, começou a dar ordens confusas aos policiais no objetivo de que toda a delegacia morresse com ele. Essas ordens incluíam o saque do armário de armas e a dispersão de armas em pontos espalhados pelo prédio, o que privou os policiais de armas quando essas áreas foram invadidas por zumbis. Irons também é conhecido por ter caçado sobreviventes para acelerar o processo, com um relato alegando que ele atirou no coração de um policial, Ed. E é claro que ele estava no bolso da Umbrella o tempo todo, e seu comportamento é totalmente detestável com Claire, tendo ele a agredido com a coronha do revólver e com um golpe físico, e ele obriga Sherry a prender Claire e ainda a manipula para ir junto ao orfanato com ele, porque ele estava na suposição de que ela levava consigo o colar que ela acaba deixando cair, um item extremamente importante. E ao contrário do original, que continha uma amostra do G-Vírus, no remake ela é a chave para abrir a câmara para a vacina Devil. Não se sabe se Brian Irons sabia disso, mas é meio que aludido que sim, e ele teve o final que merecia. Além de ter seu rosto queimado com ácido, William Birkin coloca um mutante G dentro dele e algum tempo depois, bem no estilo Alien,
Ao contrário do seu corpo ser cortado ao meio como no original, aqui ele sai bem como um xenomorfo de forma brutal. E apesar de ser menos grotesco, ainda assim é um final bem merecido para esse personagem com ações monstruosas. Outro personagem que gostei nesse jogo foi William Birkin. Eles expandiram certas partes sobre ele, mas não se enganem, apesar dele ser o pai da Sherry, ele está longe de ser um santinho e priorizava muito mais sua vida como um pesquisador do que sua vida com sua filha. William, inclusive, é altamente vingativo, até mesmo dentro da escória da Umbrella, e ele é um daqueles cientistas que faz de tudo para que seus planos deem certo, mesmo que estejam fadados a falir. Apesar disso não aparecer no remake, em 1981, quando Alexia Ashford, que era um prodígio, foi empregada como virologista sênior, ele automaticamente se sentiu ameaçado em um nível pessoal e não aguentava ouvir falar que ela era boa. Em 1981, ele se apossou da pesquisa de James Marcus após Oswald E. Spencer mandar matá-lo. Isso sem contar que é dito que ele e Annette foram responsáveis pela experimentação de crianças pegas no orfanato, sem contar as inúmeras pessoas utilizadas em experimentos virais que ele utilizou sem dó. Ele foi um dos principais cientistas por trás do T-Vírus e foi o descobridor do vírus Golgotha, do qual ele era chefe do projeto de pesquisa. Ele se voltou contra a Umbrella depois de não conseguir o que queria, uma promoção. As tentativas da empresa de evitar um acordo não autorizado entre ele e os militares dos Estados Unidos serviram como catalisador para os eventos do incidente de destruição de Raccoon City, porque Birkin queria segurança para ele e sua família. No início de setembro de 1998, Birkin começou a sabotar as instalações. A instalação P12A, recentemente comissionada, projetada para processar resíduos contaminados, tornou-se inútil quando Birkin inundou a instalação com fornecimento radicalmente acelerado de cobaias que falharam. A eficácia química foi diluída, permitindo com que o T-Vírus sofresse mutação e infectasse a equipe com uma cepa que seus medicamentos antivirais não conseguiam combater. O T-Vírus também se espalhou pela cidade após ele começar sua transformação como um mutante G, que acabou infectando funcionários de uma estação de tratamento de água perto da delegacia da polícia de Raccoon. Annette, para mim, foi um personagem que foi revigorado com esse remake. Ela é altamente inteligente, sendo capaz de vencer Ada na pura astúcia, e ela não é automaticamente um inimigo para Leon e Claire, porque ela não liga muito para eles honestamente. E eu gostei bastante das facetas de Annette e o pequeno carinho que ela teve por Sherry. Ela claramente é uma mulher que trabalha muito, lida com estresse altíssimo, e sua aparência reflete isso, porque ela é uma mulher bonita, mas o seu trabalho não permite que ela tenha tempo para si mesma, ou para Sherry, e até mesmo para William, que também está extremamente focado na pesquisa. Porém, não me leve a mal, ela, assim como William, é simplesmente um ser maligno no maior calibre. Ela participou junto ao seu marido na experimentação de crianças do orfanato e inúmeras pessoas. E ela sempre esteve ciente das motivações da Umbrella e do próprio Golgotha. Ela claramente tem um pouco de carinho por Sherry, mas isso não justifica os atos monstruosos feitos por ela. E ela dizer que o G foi feito para ajudar as pessoas é uma mentira total, que ela conta para ela mesma, porque sabemos como a Umbrella age. Ela querer parar William para impedir a infecção do G-Vírus é mais uma obrigação, por ela ter participado de inúmeras atrocidades para aperfeiçoar essa arma biológica. Mas eu não posso negar que gostei de Annette, e também a forma que ela foi lidada no remake foi muito melhor do que o original, na minha opinião. Algo que é importante citar é que as pessoas ficam literalmente insanas tentando descobrir a cânone do remake, sendo que o original foi feito para ser similar a Resident Evil 1. E apesar da fandom comumente achar que Claire A e Leon B é o caminho canônico,
E eu pessoalmente dizer que é o que faz mais sentido narrativamente e de fato ele ter acontecimentos mais usados posteriormente, como Sherry ficando infectada e a maneira que Ada morre, a verdade é que não existe uma cânone solidificada em Resident Evil 2 por causa do seu padrão Resident Evil 1, ou seja, cenários contraditórios e até que se cruzam um ao outro em certos pontos. Os cenários Claire A e Leon B têm as informações mais concretas usadas na cânone e é mais fácil de se seguir, mas não quer dizer que Leon A e Claire B não têm informações relevantes, especialmente por causa do Wesker's Report, que é totalmente canon e favorece esses dois cenários a mostrar Ada ser baleada, que acontece somente no cenário A de Leon, mas ao mesmo tempo mostrar o próprio enfrentando Mr. X no final, significando que houve uma mistura entre ambos A e B de Leon. No filme The Generation, que é inteiramente canônico, há uma cena de flashback onde é relembrado alguns eventos de Resident Evil 2 e é mostrado ambos Leon e Claire correndo juntos pela cidade e Claire usando uma espingarda, sendo que no jogo original não usamos. A morte de Ada, entre aspas, como mostrada em Leon B, é representada no seu cenário Umbrella Chronicles, mas no remake eles usam os eventos de Leon A, onde ela é baleada por Annette e cai no poço sem fundo, como havia dito. Em Umbrella Chronicles é dito que ela perdeu a amostra do G-Vírus e conseguiu um pedaço da pele de William Birkin. Pense que o cenário Claire A e Leon B é o que faz mais sentido em quesito de narrativa como um jogo, mas a cânone depende dos escritores puramente, porque eles usam o que acham melhor e de qualquer um dos 4 cenários. Em RE6 é dito que Leon pensou em acabar consigo mesmo diversas vezes durante os eventos de Raccoon City, e ele só não desistiu por causa de Sherry, que precisava dele. Até mesmo o lendário Hideki Kamiya, o diretor do segundo jogo, disse em uma entrevista para Famitsu, publicada no Guia Oficial de Biohazard 2, que todos os 4 cenários são principais, e a intenção dele era fazer caminhos divergentes ou sistema de zapping. Então não existe uma cânone solidificada, porque Kamiya queria que a cânone fosse uma mistura de tudo, igual a Resident Evil 1. Ele queria histórias em paralelo, assim como RE1. Então o certo é dizer que a cânone é a mistura de tudo que vimos, e ao mesmo tempo essas coisas não contradizem nada. E esse é o caso do remake, porque os cenários principais são praticamente os mesmos, só que com personagens-chave diferentes, e o orfanato no caso de Claire. Então não fiquem obcecados ao tentar formular uma cânone nesse jogo, porque como o próprio Kamiya disse no RE2 original, todas as histórias são principais, e a verdadeira cânone é uma mistura de tudo que vimos. RE2 é um verdadeiro sucessor de RE1 Remake, porque o jogo é totalmente contraditório. Não é possível Marvin encontrar Leon e Claire da mesma forma, não é possível tanto Leon e Claire encontrarem upgrades para a arma no mesmo lugar. Não é possível Leon e Claire enfrentarem os mesmos chefes nas mesmas ocasiões, além do chefe final que é diferente. Também não é possível Mr. X morrer para Birkin e depois voltar para infernizar Leon, porque na lore só foi lançado um Tyrant 00 ou T-103 na estação de polícia. Os outros 5 foram lançados em Raccoon City em geral. Então, o que eu digo é tentem só aproveitar o jogo e não fiquem encucados se perguntando como isso é possível, como Leon está ali, Claire está ali. Só aproveitem a história, que é muito boa, e os cenários extras valem a pena jogar, apesar de serem quase a mesma coisa, com uma rebobinada com a dificuldade dos quebra-cabeças, mais inimigos, e Mr. X te persegue já de primeira, sem contar que somente nos cenários extras é possível ver o final completo. E para finalizar, o jogo ainda possui alguns modos extras, como o modo Ghost Survivors,
que foi lançado gratuitamente em 15 de fevereiro de 2019 e são histórias paralelas ou um miss para alguns personagens que acabaram não sobrevivendo, como Robert Kendo, a filha do prefeito Catherine Warren, um membro do serviço de segurança da Umbrella com codinome Ghost, e o xerife Daniel Cortini. Temos também o incrível modo The Fourth Survivor, ou o quarto sobrevivente, um minigame presente no original também, e é desbloqueado ao completar o cenário principal de um personagem e também completar o cenário alternativo do próprio personagem. Ou você pode simplesmente comprá-lo. Mas esse cenário, assim como no original, se trata de Hank escapando com uma amostra do G-Vírus e enfrentando uma horda de monstros que vão desde dezenas de zumbis, grandes matilhas de cães, monstros G e até um Tyrant. E ele consegue chegar com sucesso no ponto de encontro e Nighthawk, o seu piloto de helicóptero, acaba o resgatando em frente à delegacia de Raccoon City. E por fim, há o modo da Tofu Survivor, ou sobrevivente tofu, que novamente é uma paródia do quarto sobrevivente, exceto que o jogador controla um tofu ambulante. O cenário, a geração dos inimigos e o design dos níveis são todos idênticos ao quarto sobrevivente, e ainda há diferentes tofus jogáveis que, por incrível que pareça, têm loadouts diferentes e vozes únicas. O tofu fala japonês durante as cenas e o jogo, e recomendo que vocês joguem todos esses modos porque eles são bem legais. Por fim, eu realmente acho que a Capcom fez mágica com esse remake, tendo não só modernizado os controles, como também trouxe esse maravilhoso jogo para uma nova audiência que antes não tinha tanto contato com Resident Evil, e vimos no início que isso foi algo tão bem recebido que vendeu uma quantia absurda de cópias. É um jogo cheio de coração, atenção e amor posto nele, e na minha opinião, ele é um dos melhores remakes já feitos em toda a história dos jogos. Eu ainda acho o primeiro remake superior em alguns aspectos, mas ainda assim, Resident Evil 2 Remake é um titã do survival horror, e eu acredito fielmente que ele reviveu o gênero de uma forma nunca antes vista. E é claro que havia outros jogos excelentes, mas nenhum reviveu o gênero como Resident Evil 2. E espero que, se você não jogou o jogo, que jogue, e se jogou, jogue novamente, porque vale a pena. O jogo é fera demais. Mas e vocês? O que acham de Resident Evil 2 Remake? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal, considere se tornar um membro ou um apoiador no Apoia-se para entrar no Discord do canal e receber benefícios extras. Um grande agradecimento aos apoiadores e um agradecimento mais que especial para Muka, Sunny Play, Zero Espada, Kuai Liang Reverso e Ultra Desfoda-se.